Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica aqui do município de Santo Augusto. Vamos conversar os principais pontos da lei, vou mostrar toda a lei para vocês, indicando aquilo que costuma ser cobrado e dando algumas dicas também daqueles pontos que tu deve ter cuidado na hora de estudar. Primeira dica sobre a banca que vai organizar o nosso concurso, ela costuma cobrar toda a lei. Tem algumas bancas que cobram só a primeira parte, só algumas partes da lei. A nossa banca ela cobra toda a lei, então não adianta, não tem nenhum capítulo que a gente possa não estudar. O que tem é aqueles capítulos que têm maior chance de cair, nos quais a gente vai dar mais atenção, e outros que têm menos chance de cair, e nesses eu vou dar só algumas dicas mais gerais sobre eles, para que tu possa orientar o teu estudo. Método de estudo sugerido. Assiste a aula para entender a lei e depois tu tem que fazer a leitura muitas vezes. É importante que tu assista a aula antes de fazer a primeira leitura para conseguir ler com mais rapidez. Porque tem muitos termos jurídicos na lei que talvez tu possa não entender. Sem falar que eu explico aqui na aula o sentido. Por que um artigo está colocado aqui na lei? Qual é o objetivo desse artigo? Porque isso ajuda a memorizar. Claro, porque a prova ela exige memorização, mas a gente não pode desejar decorar uma lei inteira. É muita coisa, decorar várias leis para uma prova. Então, o melhor é entender a lei e aí sim conseguir aplicar. E como é que vai funcionar o nosso método de estudo? Eu passo aqui a aula expositiva, mostrando toda a lei para vocês, nessa apostila esquematizada que vocês têm aí à disposição no curso. Basta acessar os materiais do curso e baixar a apostila. E aí, no final das nossas aulas sobre a legislação municipal, eu vou elaborar um simulado bem no estilo da banca, com questões da forma que a banca costuma cobrar, claro que muito mais questões do que tu vai ter no dia da prova, para que a gente possa treinar bastante e tentar adivinhar como que o conteúdo vai ser cobrado lá no dia da tua prova. E esse simulado que eu vou preparar, ele é corrigido também, comentado em vídeo, eu mostro aqui na tela cada uma das questões, certo? Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso e agora vamos ao que interessa. Vamos estudar a Lei Orgânica do município. Pessoal, o artigo 1º ele apresenta algo que a gente já sabe, que o município de Santo Augusto faz parte do Rio Grande do Sul de forma indissolúvel e inseparável. O município não pode se separar do Rio Grande do Sul e também faz parte do Brasil, naturalmente. É constituído dentro desse Estado democrático de direito, que está previsto também na Constituição Federal, e ele objetiva a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, porque o município ele é autônomo em relação ao Estado e em relação à União, fundamentada também na cidadania, os direitos do cidadão, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, pluralismo de ideias, que as diferentes ideias e convicções políticas são aceitas. Exercendo o seu poder, o município exerce o seu poder por decisão dos munícipes, dos cidadãos do município, porque os cidadãos do município elegem os seus representantes. E também tem formas diretas do exercício do controle pelo cidadão, como a gente vai estudar aqui. E a ação do município desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios, sem nenhum privilégio de um distrito ou de um bairro. E deve buscar reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceitos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Só está dizendo que o município de Santo Augusto integra o Brasil, integra o Estado e segue esses princípios e valores que estão lá na Constituição Federal. Este primeiro artigo não costuma ser cobrado em prova. Pode cair, mas é menos provável. Agora, o que a banca adora cobrar, e ela cobrou no concurso recente, há poucos meses, envolve os poderes do município. Pois é, porque o município de Santo Augusto, como qualquer município no Brasil, isso é igual para todos os municípios, ele tem só 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. E o que a banca faz na hora da prova? Ela tenta te confundir com os 3 poderes que estão lá na Constituição Federal.
Porque a Constituição Federal diz que a União tem 3 poderes, porque tem também o poder judiciário. Assim como o Estado também tem o seu poder judiciário. Agora, os municípios não possuem poder judiciário, nenhum município possui. Então, quando uma questão de prova envolve a Constituição Federal e fala em poderes, são esses 3 poderes que existem: legislativo, executivo e judiciário, lá na Constituição. Aqui na Lei Orgânica de Santo Augusto, só 2 poderes: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura de Santo Augusto. Vamos seguindo, pessoal. O artigo 3º prevê que o município, então, objetivando integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas que são de interesse regional comum, de interesse do município de Santo Augusto e de outros municípios da região, ele pode se associar com os municípios limítrofes, com os municípios vizinhos, formando, então, um consórcio de municípios, unindo esforços, fazendo convênio entre os municípios, para que eles unam esforços em prol das suas comunidades, da sua população. E o artigo 4º prevê que são símbolos do município os que estiverem previstos em lei. Então, numa prova de legislação sobre a lei orgânica, eles não podem te perguntar quais são os símbolos do município de Santo Augusto, porque a lei não diz quais são, não esta lei orgânica. É claro que numa prova sobre conhecimentos gerais, atualidades, eles podem perguntar, mas aqui na lei orgânica eles não podem perguntar, porque a lei orgânica não diz quais são os símbolos do município, apenas diz que a lei vai instituir. Então esse artigo 4º é muito pouco provável também que apareça na nossa prova. Organização político-administrativa. O artigo 5º nos traz que o município de Santo Augusto, que faz parte do Rio Grande do Sul, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui a banca pode trocar e afirmar que é de direito público externo, e aí estaria errado. Ou ainda, que é de direito privado, e aí também estaria errado. Todos os municípios são pessoas de direito público interno. As empresas públicas, sociedades de economia mista, como o Banrisul, por exemplo, são pessoas jurídicas de direito privado, apesar de integrarem a administração pública. Agora, os municípios todos são de direito público interno, não externo, cuidado com isso. O município tem autonomia política, administrativa e financeira, e ele é organizado na forma prevista nesta lei orgânica, na Constituição Federal e também, claro, na Constituição Estadual. O município tem sede na cidade de Santo Augusto, e quando eles quiserem criar, ou suprimir, ou organizar os distritos do município, depende de uma lei municipal que obedeça às regras previstas na legislação estadual sobre a matéria. Então, se eles perguntarem na prova, que tipo de lei é necessária para criar, organizar ou suprimir o distrito? É uma lei municipal que vai seguir as regras da lei estadual. E qualquer alteração do território do município só pode ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, e depende, a alteração do território do município, não só dos distritos, o território do município depende também de uma consulta prévia às populações envolvidas por meio de um plebiscito. O povo é chamado às urnas para manifestar se concorda ou não com uma alteração no território do município. Bom, o artigo 6º, ele é muito cobrado em prova e vai mais uma dica sobre a nossa banca. Ela adora formular questões sobre esses trechos da lei que estão listados por incisos. Porque ela faz as questões também, muitas vezes, por incisos. E ela afirma lá 3, 4 assertivas e pede para tu marcar depois qual ou quais que estão corretas, ou qual ou quais que estão incorretas. Pois é. Então, aqui nós temos uma possível questão da tua prova, como já caiu em outros municípios que a banca aplicou concurso, que envolve as vedações do município. É vedado. É proibido ao município. O que é proibido ao município de Santo Augusto? Primeiro, em resumo, o município não se mete com religião. Como assim? O município ele não pode estabelecer, quer dizer, ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas. Ele também não pode subvencionar, dar dinheiro para as igrejas e cultos. E ele também não pode embaraçar, atrapalhar o funcionamento deles. Ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Tudo bem, tem alguma exceção, professor? Tem, a colaboração de interesse público. Se uma igreja, se um culto faz uma atividade de interesse social para ajudar os necessitados, o município pode unir esforços para isso, para essa finalidade, mas não para ajudar na religião ou para atrapalhar a religião, porque o município
não se mete com religião. O máximo que ele pode ter é uma colaboração de interesse público. Segunda vedação, não pode recusar fé a documentos públicos. Os documentos públicos têm uma presunção de legitimidade e não se pode negar fé a eles. E também não pode criar distinções ou preferências entre brasileiros. Todos brasileiros são iguais perante o município. Não importa, não interessa se tu nasceu em Santo Augusto, se tu mora em Santo Augusto ou se tu nunca esteve em Santo Augusto. O município vai tratar todos da mesma forma. Por exemplo, esse concurso, tu viu em algum lugar do edital eles dizendo que só quem é de Santo Augusto pode fazer o concurso? Não. Por quê? Porque nenhum concurso pode fazer isso. O concurso público, ele é para todos os brasileiros. E o município não pode criar distinções ou preferências entre os brasileiros. Então ele não pode tratar, não dar nenhuma preferência, nem como critério de desempate no concurso, o fato da pessoa ser nascida ou morar no município de Santo Augusto. Muito bem. Concluímos então este assunto aqui da lei orgânica e vamos para o próximo, que fala sobre os bens e a competência do município. Sobre os bens, poucas disposições, nós vamos trabalhar mais a competência do município. Bens do município. Quais são os bens do município? Os que a ele pertenciam quando essa lei foi feita e também todas as coisas, móveis ou imóveis, direitos e ações que estejam sob seu domínio. Muito abrangente esse conceito, não é muito comum que ele seja cobrado em prova. O parágrafo 1º prevê que o município tem direito aos royalties, em razão da exploração de petróleo ou gás natural, recursos para energia elétrica ou outros recursos minerais do seu território, que é essa participação no resultado, popularmente chamada de royalties. E o parágrafo 2º diz que é vedado, é proibido ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários municipais ou vereadores, a contratação, seja onerosa por um valor, seja gratuita, dos seus bens particulares em favor da municipalidade, exceto quando se tratar de um caso de necessidade plenamente comprovada e aprovada pelo legislativo. Então, os políticos do município, eles não podem utilizar os seus bens particulares em favor da municipalidade, para evitar um conflito de interesses e uma compra de votos até mesmo, salvo quando for algo muito necessário, autorizado pelos vereadores, autorizado pelo Poder Legislativo. Bom, pessoal, nós temos então, no artigo 8º, algumas competências do município. As competências do município é aquilo que cabe ao município fazer. Quando tu lê essa lista, vai tudo parecendo muito óbvio. Só que quando tu termina esse artigo 8º, tu chega no artigo 9º e tu vê uma segunda lista. É competência do município, mas de novo, sim. Por quê? As competências do município do artigo 9º são competências do município de Santo Augusto em comum, em conjunto, com a União e com o Estado. Pois é. E as competências do artigo 8º são competências só do município de Santo Augusto. Não são competências em comum. Muito bem. O que cabe só ao município de Santo Augusto? Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a lei federal e estadual no que couber, e instituir e arrecadar os seus tributos, nós vamos ver quais são, como o IPTU, o ITBI, o ISS, aplicar as suas rendas, criar e organizar os primeiros distritos, organizar a concessão ou permissão dos serviços públicos de interesse local, inclusive o transporte coletivo, cooperação técnica e financeira com a União e o Estado, prestar com a cooperação técnica e financeira os serviços de saúde e de educação, portanto, pré-escolar e de ensino fundamental, promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento do uso do solo urbano, proteção do patrimônio histórico-cultural local, elaborar políticas de desenvolvimento urbano, elaborar e executar o seu plano diretor, que é a principal norma urbanística do município, exigir que quem é proprietário de um solo dê uma função social para ele, porque se não fizer, pode até ser desapropriado. Primeiro se faz um imposto progressivo, em último caso pode-se chegar até uma desapropriação, conforme o Estatuto das Cidades. Constituir a sua guarda municipal, defesa contra calamidades públicas, fazer leis sobre licitação e contratação, claro, respeitando a legislação federal.
Todas essas normas são só do município. E a banca na prova pode misturar essas que são só do município com essas que são em comum do município com a União e com o Estado. E aí nós temos que a competência comum do município de Santo Augusto, do governo federal e do governo estadual. Zelar pelo respeito às constituições e às leis, cuidar da saúde e assistência pública, todos vão atuar na saúde, não é só o município. Proteção dos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Impedir a destruição e descaracterização de obras de arte. Meios de acesso à cultura, educação e ciência. E na educação é fácil enxergar, porque nós vamos ver no município escolas municipais e escolas estaduais. Proteção ambiental, a proteção ao meio ambiente, que está incluída a proteção às matas, fauna e flora. O fomento e incentivo à produção agropecuária, construção de moradias populares, combate à pobreza, acompanhar direitos de pesquisa e exploração de recursos no território e a política de educação para a segurança do trânsito. Todos esses assuntos o município vai exercer conjuntamente com órgãos federais e estaduais. Na segurança do trânsito, por exemplo, é muito comum que policiais militares da Brigada Militar vão lá palestrar na escola. Isso mostra um órgão estadual atuando na segurança do trânsito. Mas pode também a prefeitura fazer programas de educação no trânsito. Então, cabe a todos, como a gente pode perceber. Muito bem. Então, é isso que nós temos sobre a competência. É importante distinguir o que cabe só ao município, o que cabe ao município em comum, com a União e com o Estado. Na sequência, nós temos no capítulo 2 o poder legislativo. E nós vamos conversar bastante, até o final deste vídeo e também no próximo, sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores de Santo Augusto. O poder legislativo, então, ele tem um mandato dos vereadores de 4 anos, como a gente sabe, porque de 4 em 4 anos nós elegemos prefeito e vereadores. Pois é. E o número de vereadores? A lei orgânica aqui de Santo Augusto, ela não diz quantos são. Ela simplesmente copiou os limites da Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que até a população do município chegar a 15 mil habitantes, não pode ter mais do que 9 vereadores. Quando passa de 15 mil habitantes, é possível que tenha 11 vereadores quando tiver entre 15 mil até 30 mil habitantes. Então eles disseram dessa forma, de acordo com a população. Podem perguntar na prova? Pode. Então se a tua prova eles perguntarem quantos vereadores tem, tu vai responder, são 9 se a população tiver até 15 mil. Se a população ultrapassa 15 mil e não ultrapassar 30 mil habitantes, nós teremos 11 vereadores. Pode marcar assim na prova que eles só podem perguntar essas duas. Lá na Constituição Federal tem uma lista enorme dessas hipóteses, mas aqui na lei orgânica só colocaram essas duas que estão de acordo, claro, com a população do município. Muito bem. E o número de habitantes é aquele fornecido pelo IBGE, porque o IBGE que faz o censo de 10 em 10 anos, vendo a população e faz aquelas estimativas de população entre um censo e outro. Pessoal, o artigo 11 ele prevê que, salvo uma disposição em contrário dessa lei, as deliberações, ou seja, as decisões da Câmara, são tomadas por maioria de votos, desde que esteja presente a maioria absoluta dos seus membros. Vamos entender o que são essas maiorias, que nós vamos estudar muito elas aqui na lei orgânica, e elas são bastante cobradas em prova. O que é a maioria simples? É essa maioria de votos que está listada, que está mencionada aqui. A maioria simples é mais da metade dos presentes. Então vamos supor que sejam 9 vereadores e estão presentes hoje numa votação apenas 6 vereadores. Quantos votos eu preciso para aprovar algo por maioria simples? Eu vou precisar de 4 votos, que é mais da metade do total de presentes, não do total de vereadores. Agora, se tiver uma votação hoje que exige maioria absoluta, ela exige mais da metade do total de 9 vereadores. E aí eu precisaria, sendo 9 vereadores no exemplo, de 5 votos. E se for de 2/3? Bom, aí seriam 6 votos, né? Porque 2/3 de 9 são 6. Então percebe que as matérias mais difíceis de serem aprovadas, que são poucas, aí a gente vai ver quais são aprovadas por 2/3 dos vereadores, exige 6 dos 9 votos. Outras matérias, que são as leis complementares, que a gente vai ver quais são também, são aprovadas por 5 votos. A maioria das matérias
é aprovada pela maioria dos presentes. E se tiver só 6 vereadores na votação, com 4 votos eu já aprovo. Tem um detalhe interessante na redação desse artigo 17. Ele diz assim, ó, salvo disposição em contrário. Então, a não ser quando a lei diga que é por maioria absoluta ou que é por 2/3, o que vale é a maioria de votos, que é a maioria dos presentes. Desde que esteja presente a maioria absoluta dos seus membros. Qual é a maioria absoluta dos 9 vereadores? São 5. Então, para que algo seja votado, eu preciso que estejam presentes 5 vereadores. Se tem votação na Câmara hoje e só foram 4 vereadores participar da sessão, não pode votar nada, porque a Câmara só vota com mais da metade. E nesse exemplo que eu dei de 9 vereadores, eu precisaria de 5 presentes para que algo possa ser colocado em votação. Certo? Muito bem. Concluímos então o nosso primeiro vídeo sobre a lei orgânica do município de Santo Augusto. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre o poder legislativo aqui na lei orgânica e depois avançaremos, claro, para os demais conteúdos. Dá um clique que eu já volto. Até logo!